Glória a Deus, eu o saúdo com a paz do Senhor. Irmãos, nós damos graça ao nosso Deus por esse privilégio. Nós somos um povo privilegiado pelo Senhor, de estar mais uma vez na sua presença. E Deus nos separou para que nós pudéssemos ser intercessor pela humanidade, pelo nosso país, pelas famílias, pelas vidas. É um momento difícil que o nosso país está passando, mas tudo é a palavra de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o momento certo em que Ele vai agir, vai colocar tudo em ordem. Nós temos aqui a agradecer a Deus a cada dia. Quando eu me acordo de manhã, eu agradeço a Deus. Senhor, ainda estou vivo, graças a Deus. Quando o homem deitar, eu agradeço a Deus por mais um dia. E assim a gente vai vivendo dia a dia, até o dia que o Senhor vier nos levar para Ele. Deus colocou uma palavra no meu coração, no livro de 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 28. Livro de 1 Reis, capítulo 18, e o versículo 28. Fala sobre Elias, Acabe e Jezabel. São palavras, irmãos, totalmente conhecidas. Deus, Ele tem prazer em revelar a tua palavra. Eu não sei como está a sua vida, o que você pediu para Deus, mas esta palavra que Deus colocou no meu coração, primeira para mim, né, irmãos? A palavra primeira para mim. Ela vem distribuindo na igreja, nos lares. Não importa se você é católico, espírita, dessa ou daquela. O que importa é você crer. Se você crer na palavra, o resto é com Deus. Tudo é possível ao que crê. Não importa a sua religião. Então eu quero que você preste atenção nesta palavra. Ela é longa, ela começa lá no capítulo 17, mas nós vamos começar aqui no 18 e o versículo 28. 1 Reis 18, 28. E o Senhor, com certeza, Ele vai estar falando conosco. E eles clamavam, a grande voz, se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. Sucedeu que, passado meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto, sobre a lenha, e disse: fazei a segunda vez. Fizeram a segunda vez, e disse: ainda faz a terceira vez, e eu fizer a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego enchia-se de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu és o Senhor, tu és Deus, e tu que fizeste
tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda também a água que estava no rio. E vendo todo o povo, caíram sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escapa. E lançaram a mão deles. Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque o ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: e aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu seus lomos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Vamos falar com Deus. Eu não sei o que você pediu para Deus, mas Deus tem uma resposta para mim e para você nesta noite. É só você prestar atenção na revelação da santa e bendita palavra do nosso Deus. Senhor Deus, obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade, Senhor, de estar mais uma vez diante da sua presença. Eu sei que o Senhor tem olhado para a humanidade e tem visto, meu Deus, a tristeza, a angústia que tem se apoderado do seu povo, Pai. Mas esse é o seu momento. Quantas vezes tu falou com o seu povo? Quantas vezes tu usou os teus servos, seus profetas, mas eles não deram ouvido, Senhor. E este é o momento em que o Senhor está mostrando que verdadeiramente o Senhor é Deus. É o momento em que o Senhor está cobrando. É o momento em que o Senhor está dando mais uma oportunidade para o teu povo, para a tua igreja. Porque nós sabemos, ó Deus, que tudo está se cumprindo dentro da sua palavra. Ó Deus, toma a direção desta palavra e venha falar com cada um de nós, para que o teu nome seja louvado e glorificado em nossas vidas. Fica conosco e nos abençoe, pois nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, há momento que às vezes a gente fecha os olhos e parece que você está ali vivendo aquela palavra que você está falando, vivendo aquele momento. É algo tão tremendo, tão maravilhoso, irmãos, que eu sei que muitas pessoas sentem isso também, e é muito gostoso. Irmão, às vezes há um momento que você até se assusta, parece que você está ali envolvido naquele momento. E o Senhor colocou um tema nesta palavra: um sinal de Deus. Um sinal de Deus. Alguém deve ter pedido algo para Deus, e Deus vai te dar um sinal, e eu posso não entender. Talvez a sua família, alguém que esteja ao seu lado, possa não entender, mas com certeza você vai entender.
Deus ele vai lhe dar um sinal. Então, esse é o tema desta palavra, um sinal de Deus. Irmãos, essa palavra ela é muito, muito conhecida. Mas se eu começar a ministrar da onde nós lemos, muitas pessoas não vão entender. E aí a gente volta lá um pouquinho. Se você for ver lá no capítulo 17, no primeiro versículo, nós já vamos começar a ver todo esse acontecimento. Israel estava totalmente desobediente à voz de Deus, servindo outros deuses, dobrando-se diante de imagem de escultura. E Acabe era o rei de Israel, a sua esposa era Jezabel, uma mulher maligna, uma mulher que mandava matar, uma mulher que tinha 450 profetas ao seu trabalho, uma mulher que só fazia o mal. E o povo então começou a seguir Acabe, a seguir a Jezabel. E Deus então ele usa o teu servo. E Elias, vendo toda aquela situação, ele lança uma palavra. Você pode ver lá no capítulo 17, versículo 1, que ele diz: sobre a minha palavra não vai chover, nem sequer orvalho do céu vai cair sobre Israel durante 3 anos e meio. Olha, irmãos, a responsabilidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém que serve ao Senhor. Há momento, irmãos, que nós precisamos de ter uma palavra firme, irmãos, na nossa casa, no nosso trabalho, e Deus ele vai nos honrar. Nós não podemos julgar alguém ou falar besteira, mas quando nós vemos alguma coisa errada e nós determinamos uma palavra, Deus ele honra. E Elias então ele diz aquela palavra, e Deus ele se agradou, Deus honrou, e Deus então ele cerra os céus, nem sequer o orvalho caía, e a coisa começou a ficar apertada. Aí Deus falou para Elias: desce lá para o ribeiro de Quizon, porque eu vou cuidar de você. Oh, irmão, que coisa tremenda. Desce lá para o ribeiro, lá tem água, e lá você vai estar escondido. E Elias desceu para o ribeiro, e a Bíblia diz, irmãos, que Deus mandava pão e carne de manhã e à tarde. De manhã e à tarde os corvos levavam carne e pão para Elias, ele bebia do ribeiro. Deixa eu abrir um parênteses aqui para os irmãos. Irmãos, quem serve a Deus, quem ama a palavra de Deus e obedece a Deus, irmãos, pode ser nessas condições que está aí que nós estamos passando, pode ser condições pior do que essa, Deus ele cuida de nós. Deus ele tem o melhor para nós. Olha bem, irmãos, enquanto Israel estava lá passando sede, já estava passando até fome, Elias estava comendo o melhor de Deus. Entenda bem isso, irmão, vale a pena servir a Deus, vale a pena obedecer a Deus, porque é Ele que cuida de mim, Ele que cuida de você, e Ele cuida, irmão, nos mínimos detalhes. Às vezes o momento mais difícil da nossa vida, que nós olhamos para um lado e para outro, fala: Senhor, de repente é o momento em que Deus ele se apresenta, é o momento que Ele mais nos abençoa. Estou entendendo, irmãos? Obedeça a Deus, se esforce, dê o melhor para Deus. Não se conforme com as coisas do mundo. Quando Deus mandar você dar uma palavra, dê uma palavra, porque Deus ele vai honrar a tua palavra. Só que o tempo foi passando, irmãos, e agora aquele ribeiro que Elias
bebia da água e comia do pão, comia da carne. Aquele ribeiro agora seca. Deus agora fala para ele: vai lá em Serepta, porque lá tem uma viúva. Olha como Deus ele faz, irmãos. Acabou a água aqui, Deus já prepara outro. Quando ele pensou que tudo estava acabado, que tudo estava difícil, Deus abre outra porta. Talvez você ache, meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado, que tudo está difícil, tudo está fechado. Confia no Senhor nesta noite. Acredita na palavra do Senhor, porque Deus vai abrir uma porta grande para você. E se nós, irmãos, ler a palavra depois, se os irmãos quiserem começar lá do 17 para você entender melhor. Quando Elias chega na casa daquela mulher viúva que também estava passando uma situação difícil, a primeira coisa que ele pede era água. Me dê um pouco da água. Claro que ele devia estar com sede, devia ter andado. A mulher pega, traz a água para ele, ele agradece e fala: agora a senhora faz o seguinte, faz um bolo para mim que eu estou com fome também. Eu creio que a mulher deve ter coçado a cabeça, olhado para um lado e para o outro. Disse: olha, meu querido, a água tem um pouquinho aí, mas o bolo tem um pouquinho de farinha, tem um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo pequeno para eu e meu filho. Eu estava até pegando uns gravetos aí, pegando uma lenha para a gente assar esse bolo, para nós comer e morrer, porque não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais saída. Como é que a gente vai viver 3 anos e meio sem água? Vocês estão entendendo, irmãos? Não me importa o tempo, irmãos. Deus, ele muda tudo, tudo está nas mãos dele. Aí Elias falou: olha, por favor, traga para mim esse bolo. E a mulher obedeceu. Irmãos, coisa gostosa é obedecer. Ela obedeceu e ela pega aquele pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite que ela tinha, e ela faz o bolo. Elias agora come, né? E diz: agora vai lá, vai para você, seu filho. Espera aí. E quando ela volta para dentro de casa, quando ela olha, aleluia, tinha óleo na botija, tinha farinha na sua vasilha. E aquela mulher, ela fica maravilhada. Um milagre grande, tremendo, por causa da obediência. Vocês estão vendo, irmãos, o que é obedecer a voz de um homem de Deus? Agora, irmãos, os tempos já estavam chegando aos 3 anos e meio, e agora Elias volta lá para Israel e manda um recado para Acabe. Diz para ele: olha, reúne lá os seus profetas, chama lá a sua esposa, chama lá todo o povo, porque o rei mandava mensagem, o camarada saía com um cavalo, levando a mensagem. Eu quero todo mundo reunido lá. E nós vamos fazer um desafio. Sabe por quê, irmão? Porque o povo estava tudo em cima do muro. O povo estava servindo mais Baal do que Deus. E era preciso Deus fazer algo para despertar. Irmão, vocês estão vendo o que está acontecendo aí, irmão? Talvez Deus está fazendo isso para despertar. Muita gente está em cima do muro, conhecedor da palavra, mas não sabe se vai, se fica, se desce do muro, se continua no muro. Ora, meu irmão, olha o que Deus está falando com você hoje. Se apresse, se apresse a encontrar com o Senhor. Não deixa para amanhã, não. E eles se reúnem. O povão estava todo lá. Quem sabe tinha gente lá revoltado, como tem gente revoltada, pondo a culpa em Deus, pondo a culpa em Elias. Está vendo? Estão passando sede de fome aí por causa desse camarada aí. Quem sabe, Jezabel já tinha feito a cabeça do povo, o povo estava ali, irmão, como muito tem aí, brigado com Deus,
Deus não está vendo isso, Deus não podia ter deixado agora. Mas esquece, irmãos, que nós pecamos, que a falha é nossa, que tudo que está acontecendo aí é porque eu pequei, porque nós pecamos, porque nós falhamos, e agora é a cobrança de Deus. Nós temos que dar graças a Deus que estamos aqui. E aí Elias fala: vocês são 450, então nós vamos fazer o seguinte: você vai fazer um altar, vai oferecer um bezerro ao Deus de vocês, a Baal, e eu vou preparar um altar aqui, eu sou sozinho, vou colocar aqui também a minha oferta, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Ô irmãos, que desafio tremendo é esse, né? 450 profetas, homens agoureiros, bruxos, homens que tinham um poder satânico nas vossas mãos. E eles então se reuniram ali, fizeram o altar, colocaram lá o bezerro e começaram a clamar. A Bíblia diz que eles clamaram de manhã, já era meio-dia, e eles se cortavam, jogava sangue em cima do altar, se prostrava naquele altar, clamava para o Baal. E Elias ainda dizia: clama mais alto aí, pode ser que ele esteja dormindo, pode ser, quem sabe ele foi viajar. Aí quando aqueles homens já estavam exaltos, já não estavam, quem sabe, nem aguentando mais, aí Elias falou: tá bom, agora é minha vez, ei, se achega aqui. E o povão agora, ó, Baal não respondeu com nada, não aconteceu nada. Aí Elias faz o que nós às vezes esquecemos de fazer. A primeira coisa que ele fez foi consertar o altar, porque, irmãos, o altar quebrado não tem como Deus operar. Se o seu altar, se o meu altar estiver quebrado, irmão, nós temos que consertar. Pessoas que estão com o altar aí cheio de ira, cheio de ódio, cheio de adultério, cheio de tantas coisas, como é que Deus vai habitar? Como é que Deus, irmãos, Ele vai responder com fogo? Como é que Deus vai trazer mudança? Então hoje Deus está falando: vamos consertar o nosso altar. Onde está a falha? Onde nós erramos? Aonde precisa consertar o altar? E Elias vai lá, conserta o altar. Aí ele corta o bezerro e coloca lá no altar, e chama lá as pessoas que estavam encarregadas, está ali trabalhando. Fala: faz um rego em volta do altar aí, enche de água. Fizeram um rego em volta do altar, encheram de água. Isso agora enche o holocausto também aí, essa oferta também de água. Como é que o fogo ia pegar naquela água? Estão prestando atenção, irmãos? Nosso Deus é Deus do impossível. Pode trazer mais, põe mais água. Não está bom ainda não, pode pôr mais. Esse camarada está doido. E o altar ficou lotado, cheio de água. A oferta estava cheia de água. O rego em volta do altar estava cheio de água. E o povo estava lá, todo mundo, quem sabe, com os olhos estatalados, olhando para Elias para ver o que ia acontecer. E ele faz uma oração, quem sabe, de 5 minutos. Fala: Senhor, olha aí como é que está esse povo. Eu estou aqui, Senhor. Estou fazendo isso conforme a tua palavra, Senhor, para que este povo saiba que o Senhor é Deus. E ele, irmãos, faz esta oração, e esta oração chega ao trono de Deus, e o fogo do céu desce sobre aquele altar, aleluia, mesmo cheio de água, e o fogo lambe toda aquela água, lambe todo aquele holocausto, toda aquela oferta. Algo tremendo, um milagre maravilhoso aconteceu ali, diante daquele povo, e o povo ficou pasmo. Os profetas de Baal saíram correndo, derrotados. E Elias falou: pode correr atrás deles aí, que ó, nenhum deles vale nada, tá vendo? Deus deles não vale nada.
E aqueles profetas foram mortos. E estava todo mundo, talvez Jezabel estava lá, sem ação. Acabe estava lá sem ação. E Elias falou: olha, Acabe, vai lá para sua casa agora, come e bebe, porque daqui a pouco vai vir uma grande chuva. Oh, irmãos, que fé, que coisa gostosa, irmãos. Acabe foi comer e beber. Ele foi para onde? Para o monte. E ele foi lá, diz a palavra, que ele dobrou o seu rosto sobre os seus joelhos e falou para o moço: escuta, olha lá para o mar, vê se tem algum sinal. O moço voltou e falou: não tem nada. Você vai lá 7 vezes, só quando você tiver a resposta que você faz. Quando foi na 7ª vez, irmãos, o moço viu lá uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí o moço volta lá e fala para ele: tem um sinal, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O que é isso, irmãos? Para a chuva que ele tinha prometido. Mas, irmãos, quando nós cremos no Senhor, aleluia, o milagre acontece. Você pode crer nesta noite que Deus está falando, que Deus está revelando. E ele disse: agora você vai lá, fala para Acabe aparelhar o seu carro e entrar e se mandar, porque a chuva vai pegar ele. E a Bíblia diz, irmãos, que a chuva caiu. O nome do Senhor foi glorificado. Deus respondeu com fogo, Deus respondeu com a chuva, com a água, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia! Será que você ainda tem dúvida desse Deus? Hoje não está aqui o profeta Elias falando, mas está aqui a profecia de Deus, a palavra de Deus. Esse profeta aqui, irmãos, ele não falha. A palavra de Deus não falha, irmãos. E a revelação, ela é de Deus. Como é que está o seu altar? Como é que está o meu altar? Como é que estamos diante de Deus, irmãos? Às vezes o nosso altar está totalmente quebrado, cheio de defeito. Nós estamos acusando um, jogando pedra no outro, e queremos que Deus derrama fogo. E tem até um hino que os irmãos cantam aí, né? Para Deus encher de fogo. E aí, será que vem fogo mesmo, irmão? A primeira coisa, consertar o altar. Perdoa o seu irmão, a sua irmã. Para de jogar pedra. Entra na presença de Deus, porque Deus vai honrar a tua palavra. Deus, Ele quer honrar a minha palavra e a tua palavra, irmãos. É através de nós que Deus quer fazer coisas grandes, irmãos. Mas muitas das vezes a nossa própria consciência, né? O próprio adversário fala: você vai orar, que nem você está em adultério, você vai orar, você está fumando, você vai orar, sua geladeira está lá cheia de cerveja, você vai orar, você não fala com sua esposa, você não fala com seu esposo, você não fala com seu irmão, com a sua irmã. Irmão, hoje Deus, Ele está, olha quantas coisas nós aprendemos com Deus, irmãos. A primeira coisa, quando nós obedecemos a Deus, Deus, Ele cuida de nós, os mínimos detalhes, como Ele cuidou de Elias. Enquanto o povão todo estava passando fome, estava lá brigando por causa de água, de comida, ele estava comendo o melhor. Deus, Ele tem o melhor para mim e para você, mas precisa estar obedecendo a sua palavra. É isso que Deus está falando hoje, irmãos. E às vezes a gente está aí, pessoas que, igual aquela época, estavam lá brigado com Deus. Jezabel, então, depois vocês vão continuar, ela, né, sai atrás de Elias para matar, para tirar a sua vida. Estavam revoltados. Mas essa palavra desta noite, e quando eu estava vendo aqui, Deus falou: eu vou dar o sinal. Quando Deus deu o sinal para Elias, ele falou: agora está beleza. Senhor, agora eu já estou tranquilo. Vai lá, pode falar para o homem lá, que agora vai completar a bênção. Aleluia, o sinal é porque Deus vai completar a bênção na sua vida. É porque Deus vai fazer algo tremendo acontecer, aleluia. Espera o sinal de Deus.
Muitas vezes nós não esperamos, irmão. Nós queremos fazer do nosso jeito. Quando Davi estava lutando com os filisteus, tinha ganhado a primeira batalha, daqui a pouco os filisteus voltam de novo, ele vai lá falar com Deus de novo, quem sabe os seus companheiros, mas acabou de falar agora com Deus. Deus falou: opa, agora você vai fazer diferente, você vai por trás das amoreiras, espera o sinal. Quando você ouvir o tropel de um grande exército em cima das amoreiras, aí você pode ir. Você vai, porque a vitória vai ser certa. Oh, irmão, que coisa gostosa. Não passe na frente, não. Mas espere o sinal de Deus. Faça a prova de Deus. Acredita na palavra de Deus. Deus de Elias está aqui hoje. Ele me conhece, Ele te conhece. Ele está tratando agora com a humanidade. É o momento em que Deus agora está tratando, irmãos. É este momento que o Senhor está falando para nós. Lance a sua palavra. Lance a sua palavra de fé, de confiança, de esperança. Porque nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Amém, igreja? Essa palavra que Deus revelou para mim, para você. Eu creio que você entendeu essa palavra. Então espera o sinal, o tempo de Deus, porque algo grande Deus Ele vai fazer. Obedeça a Deus, porque Ele vai cuidar de você como Ele tem cuidado. Ele vai continuar cuidando. Ai, mas e agora? Não, Ele vai continuar cuidando. É só você permanecer firme, irmão. Secou Ribeiro, vai lá que tem uma viúva lá. Olha quem que Deus mandou ajudar. Primeiro os corvos. Corvos vivem de carne, mas são carnívoros. E justamente os corvos que Deus usou para levar lá. Eu não sei quem Deus vai usar para te ajudar, mas espera no Senhor. Espera. Amém? Glórias a Deus.